amores, eu tenho tentado gravar esse vídeo. Essa é a 10ª vez que eu tento gravar e todas as vezes eu me emociono e não consigo concluir. Então, pode ser que ele saia meio cortado aí, mas relevem, tá bom? Esse vídeo, como vocês já estão vendo, ele é um vídeo especial. Portanto, ele, como diz no título aqui, portanto, ele não vai ter a apresentação do canal. Mas isso não quer dizer que eu não peço seu joinha, tá bom? E eu venho aqui falar pra vocês de uma pessoa que vocês não conhecem. De mim, né? Eu venho falar um pouco de mim, pra poder chegar lá na minha mãe. Tudo que eu sou hoje diz muito das minhas raízes, da minha essência, de como eu fui criada. E como eu fui criada, na verdade, eu fui criada de forma simples e humilde. Eu venho de uma família humilde, muito humilde, na verdade. E tipo, o meu pai, ele nasceu no sítio e aos 8 anos ele começou a trabalhar para ajudar a sustentar a casa com a minha avó. E ele teve várias irmãs, então ele era filho único homem. E ele sempre trouxe com ele essa responsabilidade como homem de manter. Então ele sempre teve essa postura de hoje nem tanto, mas antes ele tinha essa postura de um homem, como eu poderia dizer, sem usar as palavras deselegante, um homem tradicional, vamos dizer assim, como aquele homem tradicional, era o meu pai. E a minha mãe, ela não era uma mulher tradicional, minha mãe era uma mulher moderna, ela ainda é, na verdade, e a minha mãe, ela é incrível, assim, no sentido de que eu vi ela superar coisas que eu acreditava que se fosse eu não aguentaria, eu não superaria. E a minha mãe, eu chamo ela de minha rainha, porque acima de Deus está a nossa família. Eu sou casada e eu considero meu esposo, sim, em primeiro lugar não, em segundo lugar. Em primeiro lugar está Deus, está a minha fé, né, nele. Mas em segundo lugar está o meu esposo, que é a minha família hoje convive comigo. E em terceiro lugar, e não é desmerecendo o terceiro lugar, porque se não fosse meu esposo, minha família estaria em segundo lugar. Então, o meu pai, ele me ensinou a ser honesta, a ser batalhadora, a ser guerreira, e a minha mãe me ensinou a ser forte. E mesmo nos momentos de fragilidade, a gente usa essa fragilidade como força. E isso nem sempre é saudável, né? Já vou dizendo que isso nem sempre é saudável. E da forma como eu fui criada, isso me traz muitas recordações de quando eu estava aí entre minha infância e adolescência. Os meus pais, na verdade, a gente viajava muito, então assim, a gente não tinha muitas coisas em casa, a gente tinha aquelas espumas, aqueles colchão de espuma, que eles ficam meio que se desmanchando, a gente tinha eles bem fininhos, e eu nem sei se minha mãe gostaria que eu falasse isso, ou meu pai, né, mas isso faz parte da nossa história, do nosso passado, e a gente tinha uns 3, eram 2 colchões amarelos, se eu não me engano, e um verde, bem fininho. E minha mãe, ela estirava no quarto e a gente dormia todo mundo ali, né? O meu pai trabalhava à noite como coletor de lixo, eu não sei como se chama, me fugiu da memória, mas ele trabalhava coletando o lixo da cidade, no caso, eu creio que era lá em João Pessoa, quando a gente foi morar lá. E a gente já morou em um vão só, um quarto, que só cabia uma beliche, que aí já foi uma coisa assim que a gente conquistou, né, que a gente não tinha, porque antes a gente tinha só esses colchões, eram 3 colchões se eu não me engano, e tinha um fogãozinho, não sei se vocês, assim, quem é mais velho vai saber, não que eu seja velha, mas eu lembro, a gente tinha um fogãozinho vermelho, de 2 bocas, aqueles que colocam, que é de mesa, sabe? Bem antigo ele, assim, mas ele era muito bom. Não sei se ainda hoje se utiliza eles, mas enfim. E isso é só uns detalhes, assim, de onde eu vim, né? Pra vocês verem como eu fui criada.
de uma forma simples e humilde. Para quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha, na descrição do vídeo vai estar minhas redes sociais. Me acompanhe para você me conhecer mais de perto, porque aqui no canal eu sou a Lusca Pensa, que trago um pouquinho do meu conhecimento de vida e da minha graduação e de terceiros para compartilhar com vocês. E também reflexão, para levar vocês a refletirem sobre as dificuldades da vida e também como vocês lidar com essas dificuldades através da reflexão. Então eu sou uma pessoa muito mais além disso aqui, né? Dessa pessoa aqui que vocês conhecem aqui no canal. Então vão lá nas minhas redes sociais e conhecer minha família, conhecer um pouquinho de mim. No Instagram eu sempre tenho tentado manter os stories atualizados, falando do que eu fiz durante o dia. Gente, não se assuste, porque lá sem maquiagem, sem o cabelo às vezes tudo arrepiado, e eu não ligo. Mas eu ligo sim, claro, né, na questão da vaidade, de cuidar. Mas tem vezes que eu digo, sabe uma coisa, eu vou dar a cara mesmo assim e vou mostrar. E pronto, e é isso, já mostrei até onde eu moro, que é um apartamento, mas ele é pequenininho. Mas ele não é nosso, é alugado, mas que me deixa confortável, é a minha casa, é o meu lar hoje. E falando do meu lar, me lembra, no caso, a minha mãe, e lembra também a questão de todas as mães do mundo e todos aqueles que fazem esse papel de mãe, porque tem homens, tem avós que fazem papel de mãe, e vocês têm um papel crucial na nossa vida. Vocês têm acho que assim, que é mais ou menos como eu acredito que seja, vocês carregam uma certa responsabilidade tão grande a ponto de vocês achar e acreditar que a gente não cresceu e que tipo assim, que vocês preferem realmente sentir a dor do que nos ver sentindo dor. E eu acredito nisso. E o tanto que eu tenho convivido com a minha sogra, eu tenho aprendido muito e tenho visto muito mais sobre isso, sobre a questão de ser mãe, que vai muito mais além dessa questão de gerar um filho, mas de criá-lo, educá-lo, de forma que ele cresça e ele saiba qual é o lugar dele. E tipo, ele sabe o que tem que fazer. Por exemplo, como eu já falei, eu venho de uma família simples, humilde, mas nunca faltou a educação. A minha mãe, ela sempre nos ensinou a ser educados. E é interessante porque me traz muitas lembranças das minhas amigas de enquanto criança. Minha mãe, ela falava, quando dessa hora do almoço, umas 11 horas da manhã, quando a gente não estava na escola, tinha que vir para casa. Horário da tarde, do lanche, a gente tinha que vir para casa, por questão de educação. E toda vez que a gente estava em alguma casa, que a gente ia visitar alguém, e minha mãe sempre nos educou a seguinte forma: se oferecerem uma vez, agradeça, mas não aceite. Mas se a pessoa insistir, vocês por educação aceitem. E a gente aprendeu isso, né? Levei palmada, sim, e acho que quem foi a criança que não levou? Mas isso não quer dizer que ela não ama o seu filho. Eu acredito que as travessuras que o meu irmão fez e as tapas que foram poucas que a minha mãe deu nele, né? Mas foi bem merecidas, porque ele era muito travesso ele. Meu irmão mais velho, né? Se vocês querem conhecer minha família, vão lá. Eu tenho principalmente no Facebook, eu tenho várias fotos deles. Do meu pai, se chama João. A minha mãe se chama... Ela não gosta de ser chamada pelo primeiro nome. Ela gosta de ser chamada por Mirinha, ou Miriam. Eu tenho um irmão mais velho, que é Adriano. A minha irmã encostada a mim, que é a do meio, Adriana. E tem o meu irmão caçula, que é o Kennedy, né? Mas eu chamo ele de Anderson, que ele é Kennedy antes, mas eu chamo ele de Anderson. Então, tô aqui me apresentando a minha família no Dia das Mães. Por que a Lusca? Para que vocês possam entender um pouquinho do que eu vou dizer agora. Eu procurei várias frases, várias mensagens, eu procurei várias formas de vir aqui trazer um vídeo pra vocês, sem me emocionar e deixar uma coisa bem bacana, bem bonita aqui pra vocês, mas eu não consegui. Eu não consegui encontrar nada que expressasse o que eu sinto, o que eu penso a respeito dessa questão de ser mãe. E eu acredito que a questão de ser mãe não é aquela mãe que gera um filho.
não é a mãe que tem um filho, adota um filho, não é só isso. Eu acredito que a questão de ser mãe, ela vem a partir do desejo de ser mãe. Então, a partir desse desejo, ela, pra mim, ela, na minha percepção, ela já se torna ali um ser que tem essa percepção de mãe. Então, ela já, por isso assim, por exemplo, eu não tenho filhos biológicos, eu tenho nem adotados, né? Nem de criação. Eu tenho filhos peludos de 4 patas adotados. Eu chamo felinas. Por que felinas, Alusca? Porque é de felina, que é gata, e filha. Aí eu junto essas palavras e se tornam felinas. Eu tenho a Line, que quem deu esse nome a ela foi o meu esposo, em homenagem ao meu segundo nome, que é Aline. E aí a minha gata mais velha, ela tem quase 6, 7 anos, se chama Line. A do meio é amarelinha, tem quase 3 anos. E a mais nova e mais recente, que a gente adotou recentemente, tem menos de 1 ano, ela deve ter uns 8 meses mais ou menos. E a Frajola, que é a terrorista da casa. Ela, enfim. E esse desejo, quando eu adotei cada uma delas, quando a gente adotou, é também um desejo de ter uma responsabilidade, de ser mãe, de cuidar, de proteger. Então, esse desejo de ser mãe, eu quero sim um dia ter filhos, mas esse desejo me faz me sentir mãe. Então, eu acredito nisso, que a mãe não é a partir do momento que você tem um filho, ou você adota, mas a partir do momento que você começa a idealizar isso aqui e aqui dentro. Quando você começa a idealizar essa questão de ser mãe, é nesse momento que você começa ali a ser mãe. Eu penso dessa forma, muitas pessoas podem discordar, mas eu não me importo, porque aqui é minha opinião, né? E gosto, opinião e futebol, política não se discute, religião também não se discute, né? Então, e aí eu quero finalizar esse vídeo, né, gente? Eu já falei demais, acho que sobre mim. Eu quero finalizar esse vídeo agradecendo a todos que assistiram, principalmente a vocês, mães, que eu quero dizer que vocês são anjos na nossa vida. São anjos que Deus colocou na terra, porque Deus, ele sabe do nosso futuro. Então, ele saberia que de alguma forma a gente ia vir ao mundo. E ele escolheu vocês para ser nossa mãe. Escolheu vocês para fazer esse papel de mãe, porque ele sabia que a gente ia precisar até um certo ponto. Hoje eu tenho 31 anos. Eu fiz 31 anos em abril, mês passado. E às vezes eu me pego me sentindo como criança ainda. Como, por exemplo, nesse momento, né? Gente, eu não sou chorona desse jeito, tá? E às vezes, nesse momento, quando eu me sinto criança, eu quero me abraçar, porque eu sinto saudade, às vezes, do abraço da minha mãe. E faz 8 anos que ela foi morar em São Paulo com a minha família e nesses 8 anos eu a vi por 2 vezes. Hoje eu não conheço a minha mãe, porque eu acredito que a cada experiência de vida que você passa, você muda. E o que eu tenho na minha cabeça é a mãe que eu convivi até os 23 anos. E daí em diante, todo ano a gente muda, né? Devido às experiências. Mas o que eu queria dizer pra você que é mãe é que eu agradeço. Eu agradeço por você estar aí do outro lado me assistindo. Porque de alguma forma você, nesse momento, eu tenho certeza que você sentiu essa questão de saudade de um filho. Talvez um filho que você não pôde ter, por algum motivo ou outro. Deus, de alguma forma, não te deu ainda esse dom de gerar um filho. Para você que é mãe, perdeu o seu filho. Para você que é mãe e você tem o seu filho, mas que você gostaria que seu filho fosse mais carinhoso, que você gostaria que seu filho fosse mais atencioso, que te visitasse com mais frequência. Para você que é pai e faz o papel de mãe e você também sente falta da sua mãe, talvez de uma mulher, da sua esposa, por algum motivo que ela não está presente para te ajudar a educar o seu filho e você tem que fazer os dois papéis.
E eu agradeço a você que está aí do outro lado, que está me assistindo e que você tem mãe. Nesse momento eu peço que você ligue para ela. Não importa o que aconteceu, ligue para ela e fale o quanto você a ama. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai querer falar isso pessoalmente e você não vai poder. Hoje, graças a Deus, tem a tecnologia e todos os dias praticamente eu falo com a minha mãe e sempre falo pra ela o quanto eu a amo. Como meu pai e falo... a minha irmã praticamente tem sido a mãe também. A gente conversa muito, a gente é muito mais que irmãs, a gente é melhores amigas. E eu quero dizer pra você que perdeu o seu bebê, que perdeu seu filho já jovem, ainda criança, adolescente ou jovem ou ainda adulto, enquanto adulto, eu quero falar pra você que eu tô aqui e eu sou filha. E se você tá me assistindo, se sinta abraçado por mim, tá bom? Sinta que o meu coração de filha tá dizendo que eu amo você, tá? Eu amo cada um de vocês que se sente parte mãe, que sente ser mãe, porque eu tenho esse desejo de ser mãe, eu tenho mãe, eu tenho conhecidas e amigas que são mães e que hoje não tenho filho para abraçar nem para dizer que ama. Mas hoje eu quero dizer para cada uma de vocês, mães, e até para você, pai, que faz papel de mãe, eu amo vocês, tá bom? Eu amo vocês, cada um de vocês. É por conta de vocês que pessoas como eu existem no mundo. E eu agradeço muito, porque você educa, você ama, você protege, você cuida, você ensina, seja em palavras, seja em atitudes e nas suas experiências, em conversas. É dessa forma que você está educando e criando o seu filho ou a sua filha. E eu, como filho, eu agradeço a todos vocês que fazem isso, que ensina um ser humano a ter humildade, a ter caráter, a respeitar o próximo acima de qualquer coisa. Porque foi assim que eu fui educada pela minha rainha. Ela me educou como se fosse uma rainha. Ela foi rígida quando precisou e muitas das vezes ela me educou sem saber que estava educando, com a atitude dela de guerreira, de sair para a batalha. Ela já trabalhou de doméstica, lavadeira de roupa, ela já trabalhou em... aqui a gente chama Parque do Povo, né, no Grande São João do Mundo. Ela já trabalhou varrendo, limpando, né, a área que aqui fazem festa, que é o maior São João do mundo, né, acho que é só aqui que isso acontece. Ela já trabalhou varrendo, ela já trabalhou vendendo porta a porta, comida, lanche comigo. Ela já trabalhou de, acho que eu já falei doméstica, né? Já trabalhou de segurança, de vigia. E tipo, minha mãe, ela acredito que é o maior exemplo que eu tenho de superação como mulher. Porque a gente não nasce mulher, na verdade. Eu acredito que a gente escolhe. Tem uma contradiçãozinha aí, a gente escolhe ser mulher. Era isso que eu queria falar pra vocês, mães e todos aqueles que se sentem parte mãe. Eu queria falar justamente o que eu já disse antes e queria dizer assim que me desculpa eu não ter palavras românticas, frases lindas, maravilhosas para falar pra vocês. Inclusive eu procurei na internet, mas não encontrei nada que pudesse representar o que eu sinto aqui, na questão de gratidão, na questão de ser quem eu sou hoje e ter orgulho, bater no peito e dizer, eu vim sim de família simples e humilde. Eu passei muitas dificuldades com os meus pais e meus irmãos, mas eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente daquela situação e eu aprendi a viver. Então é isso que eu falo pra vocês, tanto você que é mãe, que tem mãe, e você que é filho que tem mãe, e você também que não tem mãe, mas tem alguém na tua vida que você considera. Então, faz isso hoje. Se por acaso você faz tempo que não fala com sua mãe, ou com seu pai, alguma coisa, por algum motivo ou outro,
liga para eles hoje e fala o quanto você os ama, tá? Então é isso, eu finalizo meu vídeo falando isso e dizendo que, mais uma vez, se sintam abraçados por esta Alusca aqui, que é filha e que ama ser filha e que quer dizer para vocês que vocês se sintam amados, por mais que vocês não tenham filho, mas se sintam amados por uma filha que tá aqui. Eu amo vocês e feliz Dia das Mães. É isso. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.